Fala turma, continuando aqui a série de vídeo onde eu respondo as perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram. E acredito que aqui, como eu já falei, é uma forma onde eu consigo falar de uma forma mais aprofundada. A caixinha geralmente eu faço alguma coisa mais dinâmica, mais concisa, e aqui eu vou delongar um pouco. E a pergunta que eu recebi, que eu recebo com muita frequência, é sobre como as pessoas elas têm medo de falar em público. O que eu devo fazer? Eu tenho medo de falar em público. Medo de falar em público é algo que eu vejo que muita gente tem. E o primeiro, vamos tratar a primeira parte aí dessa frase, né? Medo. O que eu acredito ser medo? Medo é a antecipação de algo que você não viveu. Então, se eu tenho medo de falar em público, é porque você não costuma ou não faz isso com frequência ou não fez. Porque todo mundo que fala em público sabe que aquilo ali pode trazer um frio na barriga ou coisa do tipo, mas quando você está preparado, você tem domínio sobre o assunto e tal, isso vai de uma forma mais tranquila. Mas o falar em público, eu acredito que não traz medo. O que traz medo nessa equação aí, nessa frase? É o medo de falhar em público. Então muita gente não quer falar em público porque tem medo de falhar em público. E como que você vai acabar com isso? Falhando. Falhar não tem problema, todos nós fazemos isso com frequência e todos os dias. Quer saber uma dica para você não ter mais receio nem medo de fazer isso? Lembra que você é pior do que a galera imagina. Eu sou pior do que todos vocês pensam. Por quê? Os problemas e os erros que eu exponho aqui, vai perguntar a minha esposa, meus colaboradores, eu tenho muito mais erros, muito mais falhas. Então eu sou muito pior do que vocês imaginam. E quando eu me coloco nessa situação, o que tem falhar? Na hora que eu falhar, eu vou corrigir e vou continuar. Porque a vida é feita de falhas. A gente hoje tem a ideação que a gente vive num mundo onde não existe falha. A gente vive num mundo perfeito. É um mundo de Instagram, onde a gente posta coisas bonitas, onde a gente vive coisas sensacionais o tempo todo. Mas a vida, ela é feita disso. É um equilíbrio entre coisas positivas e coisas negativas, vamos dizer assim. Na maioria das vezes as coisas negativas, elas servem para ensinar. Muitas vezes a gente não analisa as coisas que nos fizeram ter sucesso e analisa as coisas que nos fizeram ter fracasso. Então as coisas que nos fizeram falhar, que fizeram a gente ter fracasso, elas fazem a gente crescer muito mais do que as coisas positivas. Então acredito que os erros, eles nos tornam mais fortes, mais calejados. E se você tem medo de falar em público, pode ter certeza que você tem medo de falhar em público. E como combater isso? Pedro, beleza, já entendi que agora meu medo não é de falar, é de falhar. Como combater isso? Primeiro, domínio sobre o conteúdo é importante. Então, por exemplo, se vocês vêm aqui e fazem uma pergunta que eu não sei responder, eu posso vir aqui e falhar em público ou dizer uma coisa que não faz tanto sentido. O que eu faço? Eu vou ter que me aprofundar sobre essa área de conhecimento que eu não sei. E pode ser que isso faça sentido ou não. Então, se não faz sentido, eu não vou nem adentrar. Então, eu prefiro falar, eu não sei e ponto. Então, eu não vou me expor, eu não vou falhar porque eu não sei. E tudo bem se a gente falar que não sabe, porque a gente não tem todas as respostas. Então, muita gente tem receio em falar, eu não sei, e é tudo tranquilo, porque eu não sei um monte de coisa. E outro ponto. Vou me preparar, mas eu posso não estar preparado o suficiente. Não preocupa, você nunca vai ter todas as respostas do mundo, nem na sua área de conhecimento. Por quê? Porque tudo é muito amplo. Então, preocupe-se em desenvolver uma linha de raciocínio e mostrar que você tem domínio sobre o conteúdo e pode ter área ou outra que você não tem tanta experiência. E está tudo tranquilo. Então, se expor é uma ferramenta básica para não ter mais medo ou receio de falar ou falhar em público. Então comece falando para uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas. E eu acredito que esse ambiente aqui ele é muito bom, ele é perfeito, sabe por quê? Porque eu estou falando para uma câmera. E se as pessoas não gostarem ou gostarem, não vai fazer diferença. Então falar em público ou falar nas redes sociais, fazer vídeos, construir, entregar sua mensagem para o mundo é muito importante. E falar na frente desse objeto aqui que é uma câmera é muito interessante, porque esse ambiente aqui
pode te trazer desconforto, porque você, pô, tô falando para uma câmera, pode, mas ele vai te trazer tranquilidade, porque ela não vai te responder, pode ficar tranquilo. Então, você tem certo receio? Fala e grava só você no seu quarto. E aí você vai gravar esse vídeo e vai olhar. Não saiu tão ruim quanto eu imaginava. Não saiu pior do que eu imaginava, então deixa eu fazer de novo. Então comece a se expor às vezes no seu celular, para um amigo, para dois, para três. E tem uma coisa que eu uso sempre. O conteúdo que você sabe pode transformar a vida de alguém. Então, não se expor é um gesto egoísta. Pensa que tudo que você sabe, tudo que você viveu, por mínimo que seja a situação, por pouco de experiência que você tem, pode ajudar outras pessoas. Então não seja egoísta, comece a falar e falar com mais frequência. Quando você começar a se expor, falar com mais frequência, você vai ver que não existe bicho de sete cabeças, tá? Se você for falar para 10 mil pessoas, vai te dar um frio na barriga? Vai. Pesquisas mostram que grandes cantores, grandes artistas, grandes jogadores de futebol, eles sempre sentiam um frio na barriga nesse momento. Mas eu acredito que o frio na barriga, é o que as pesquisas também mostram, é que esse frio da barriga é o que move. E muitas das pessoas entrevistadas nessas pesquisas falavam o seguinte, quando acaba o frio na barriga, acaba a vontade de fazer. Então, o frio na barriga é normal. Tá com medo? Vai com medo. Só que lembra que o que você guarda pode transformar uma vida. E transformar vidas é o motivo da gente estar aqui nesse lugar hoje. É o motivo de você estar aí desse lado. Então pensa quanto o conteúdo que você tem, por mínimo que ele seja, pode mudar a vida de outra pessoa. Como esse vídeo. Ele é muito curto e muito simples. É uma forma simples que eu achei ao longo da toda a minha jornada de falar isso com vocês. Eu tenho certeza que pode impactar positivamente muitos de vocês que estão vendo. Então pensa, se eu tivesse guardado essa mensagem, quanto egoísta seria da minha parte. Então pensa que isso pode estar acontecendo com você, guardando a mensagem que você tem. Então, gente, coloca a mensagem para o mundo. E se te disserem que eu achei que ele era mais inteligente, pô, que cara foda. Não preocupe-se com os elogios e nem com as críticas. Lembra do seu objetivo. Porque isso aqui, esses dois pontos, os elogios e as críticas, eles servem somente para te distrair. Tire todas as distrações e vai com sede ao pote. Vai atrás do seu objetivo. Beleza? Então é isso, turma. Se você gostou, deixa seu like. Se tem algum comentário a fazer, escreva seu comentário aqui nos que você achou desse vídeo. E mais importante, se você tiver alguma pergunta e achar que faz sentido eu vir aqui pessoalmente te responder, deixa a pergunta aí nos comentários. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.